Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui iniciando mais um TheCast, temas sensíveis de alta relevância. Tenho aqui comigo o nosso irmão Tavinho, muito conhecido na grande João Pessoa, vereador de 5 mandatos e agora vai para o 6º. Precisa estar lá nos representando. Foi presidente da Câmara, um homem de grande relevância, um expoente na política aqui de João Pessoa. Temos também o nosso irmão Tássio, um gigante, alguém que teve coragem de se candidatar ao governo do estado. Também veio como candidato a vereador, a deputado federal, e ele disse que agora ele veio para ganhar, veio para o tudo ou nada. Ele disse que agora veio para definir a partida. Então, temos aqui gigantes, pessoas que representam a esquerda e a extrema esquerda, né? Porque o nosso irmão Tássio é do PSOL. E o nosso irmão Tavinho também já andou ao lado de Lula e tem essa representatividade política aqui em João Pessoa. Então convido você a acompanhar esta conversa, que eu acredito que vai ser muito construtiva. Um dos maiores propósitos desse podcast é desconstruir essa imagem que quem é de direita, de centro ou de esquerda é uma pessoa que não está aí para contribuir para o bem comum de todos. Eu vejo que tem pessoas na direita que são extraordinárias, tem pessoas no centro que são pessoas que estão prontas a construir algo interessante para o benefício de todos, e tem pessoas na esquerda, e acredito eu que até na extrema esquerda, que estão prontas para fazer um bom mandato na capital. Então, convido você a acompanhar este diálogo. E aqui nós não estamos para tentar entender a trajetória política do irmão Tavinho e do irmão Tássio. Estamos aqui para saber o que eles pensam a respeito de temas sensíveis de alta relevância. Eu quero começar fazendo uma pergunta a um homem que é um cacique político aqui em João Pessoa, homem de 5 mandatos, já foi presidente da Câmara. O que ele pensa do cenário que nós estamos? Ele tem sido base com Cícero Lucena, mas parece que ele é muito alinhado com Luciano Cartacho e é fã, como eu, de Ricardo Coutinho. Eu vejo assim, meu irmão, o senhor acha que essa eleição já está definida? Esse lema, né, esse tema que muitos já estão dizendo, já ganhou, que ninguém tira essa de Cícero Lucena, é prego batido e ponta virada, ou o senhor acredita que ainda tem chance para os demais candidatos? Olha, veja bem, voto em Cícero Lucena, porque eu conheço a sua história. Já foi prefeito 2 vezes, né? Aliás, está no 3º mandato, tem muito serviço prestado em João Pessoa. Eu fui secretário de Cícero Lucena, fui vereador com Luciano Cartacho, com Ricardo Coutinho também fui vereador. Ele votou em mim para presidente da Câmara, tenho um respeito por ele. Acho que ele foi um grande prefeito, foi um grande governador, e tenho por ele um grande respeito, né? Mas com Cícero Lucena eu tenho muita amizade e todos eles, assim, me têm respeito como eu tenho por ele. E Cícero Lucena, a sua administração, ele está dando a oportunidade de poder ganhar até no primeiro turno. Pelo menos as pesquisas estão mostrando isso, né? Claro que pesquisa é a fotografia do momento, né? Tudo pode mudar, meu irmão Tavinho. E no segundo turno, Cícero Lucena e Luciano Cartacho, o senhor continua com Cícero? Claro, continuo com Cícero, porque eu sou uma pessoa de fim. Vou até o fim. Porque Cícero Lucena é uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito, e ele também para comigo. Luciano Cartacho, eu tenho muito mais aproximação com o Ricardo que ele, Luciano. Apesar de que eu me dou muito bem com todos os dois, porque foram colegas de Câmara Municipal. Mas Cícero Lucena é um amigo irmão. O senhor presidiu a Câmara na época do nosso querido ex-governador Ricardo? Não, sim. Ricardo, inclusive, votou em mim. Porque nós fomos eleitos em 1900... Então tem a chance de o senhor vir pro lado de cá, tem a chance. Não. Não. Eu sou Olha que o senhor vai sair daqui hoje, depois do nosso irmão Tássio falar. Talvez o senhor saia daqui hoje já apertando a mão de Tássio dizendo, eu estou com vocês. Tássio, eu tenho muita admiração por ele, pelas posições dele.
Ele tem uma bandeira de luta que eu admiro muito, mas eu tenho uma bandeira de centro-esquerda, mas assim, como o Ricardo, por exemplo, ele me tem muito respeito, como eu tenho por ele. Mas assim, ele me respeita em minhas posições. Eu fui eleito com ele em 1992 e com Chico Franca, né? E eu fui vice-presidente da Câmara com o Wilson Braga. Depois, tem história, viu? Depois eu fui presidente da Câmara, né? E depois Cícero Lucena, já prefeito, eu fui secretário de Esporte e Turismo de João Pessoa. Então tenho toda essa história aqui na cidade de João Pessoa. Fui também, em seguida, candidato a vice-prefeito com o Zé Maranhão. Olha, né? Só. O suplente de senador de Vital do Rego. Nossa, gigante, Zé Maranhão, gigante. Inclusive, vai fazer 90 anos, né, da trajetória. Infelizmente, ele faleceu, mas esse ano ele completaria 90 anos. E é uma pessoa que tem um legado muito grande. Voltei muitas vezes em Zé Maranhão. Zé Maranhão. Gigante. Mas quero dizer a você, aqui em João Pessoa, todos eles tiveram a sua contribuição com a cidade de João Pessoa. Mas, na sua concepção, qual foi o melhor prefeito que João Pessoa teve? Eu acho que Ricardo Coutinho... Ele vai pro teu lado. E também... Vai. Não, vai. Mas Cícero Lucena foi Teve uma boa contribuição. Cícero Lucena foi um grande prefeito. Você, só para lhe dizer, Cícero Lucena foi quem implantou aqui os PSFs. Cícero Lucena foi quem implantou o programa de saúde da família em João Pessoa. Cícero Lucena teve grandes intervenções aqui em várias ações na área, por exemplo, de infraestrutura, de mobilidade urbana. Então eu acho assim, tanto Cícero Lucena como Ricardo, como Luciano Cartaz, como Chico tiveram suas Franca, contribuições. Tiveram suas contribuições. Aqui você não pode ressaltar nem elencar quem foi o melhor. Todos deram sua contribuição. Agora, o grande desafio, pastor, nesse momento, é preparar João Pessoa para 1 milhão de habitantes. E nós temos muitos desafios. Por exemplo, nós temos que entender que Tasso, que é candidato a vereador, como eu sou candidato a vereador, quero dizer à população de João Pessoa, não basta essa de dizer, olha, tem que ser o novo. Não é só colocar gente nova, é colocar lá gente qualificada, experiente, que tem uma noção do que é João Pessoa, a complexidade. Ontem eu estive em vários bairros de João Pessoa. Quem conhece João Pessoa como eu conheço, porque nasci e me criei aqui, não sabe a dimensão e o tamanho de João Pessoa hoje. Do Parque do Sol, que já está com limite, já com o Conde, do Colina do Sul, do Valentina de Figueiredo, do bairro das Indústrias, que a 4ª etapa já é em Santa Rita. Você imagine isso, a complexidade na área de mobilidade urbana, de transporte, de saúde. Verdade. Dos PSF, das áreas que tem uma necessidade maior da população. Tem que colocar vereadores que possam discutir esses problemas, né? Então aqui nós queremos colocar para a população que, por exemplo... Por que a população está aprovando a gestão de Cícero Lucena? Porque entende ele... Olha só, agora eu vou fazer uma pequena interrupção aqui. Pois não. E vamos ouvir o nosso irmão Tássio. Pois não. A população, eu não sei se está aprovando, não. Eu, particularmente, não estou aprovando a gestão de Cícero Lucena. Eu acredito que ele poderia ter feito mais. Esperávamos muito mais dele, devido já à sua experiência. E a minha preocupação com o senhor, daqui a pouco o senhor vai ter o direito da resposta, mas a minha preocupação a gente esperava que fosse o melhor mandato de todos de Cícero, mas ele parece que passou 4 anos fazendo alianças, né, construindo a sua reeleição. É lamentável isso. Eu não sei, eu acredito que a gente talvez devesse... A população deveria dar uma chance a Luciano Cartaz, como deu a Cícero, ou talvez a Queiroga, talvez a Rui, para ver se mudava, para ver se melhorava. Mas, pastor, Lula também não teve que fazer aliança também. Mas daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão. Vamos ouvir o nosso irmão Tássio. Irmão Tássio, o senhor é um gigante. Um gigante. E assim, meus parabéns, porque não é qualquer um que entra como candidato ao governo do Estado. Então, para mim, o senhor já é um gigante, né? Todo mundo que quer
colocar a cara para levar uma tapa e dizer assim, rapaz, entrou para competir, porque sempre teve voz ali, não entrou para ser coadjuvante não entrou para ser figurante não, entrou para ser protagonista, e eu vejo que tudo que o senhor procurou fazer foi para ser protagonista. Então o senhor entrou como deputado federal também, como candidato, entrou já como vereador e agora vem por tudo ou nada. Meu irmão Tássio, eu pergunto ao senhor, por que o senhor deve ocupar aquela cadeira? Por que não colocarmos o nosso irmão Tavinho, vereador experiente, 5 mandatos, já foi presidente da Câmara? Por que o senhor tem que ocupar aquele lugar? Qual é a sua necessidade ali? Temos Marcos Henrique, representante do PT, gigante. Amanhã estará conosco aqui Estela, Marquinhos, tem muita gente boa aí. Então, por que o senhor deve estar ali? Vamos lá. Primeiro, bom dia, pastor Diego, Tavinho, todos e todas que estão nos acompanhando aqui no TheCast. Uma alegria estar com vocês. Antes de qualquer coisa, eu não estou pro tudo ou nada. Eu estou pro tudo. Eu estou para ocupar a Câmara Municipal de João Pessoa como vereador nessa primeira unidade da história do PT e do PSOL na capital, por entender que nós precisamos derrotar a política de Cícero e de Queiroga nesse processo, de direita e extrema-direita. Não nos vemos como um partido de extrema esquerda, como alguns dizem. A nossa política de aliança, a nossa forma de dialogar, essa unidade que a gente está construindo na capital, inclusive, diz disso, da nossa disposição de diálogo, da nossa disposição de construir. E quem olha, pastor Diego, para o pessoal nacionalmente, onde nós temos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, percebe que se destacam. Nós tivemos aí os parlamentares do PSOL, todos entre os 20 melhores. É um partido pequeno, mas que faz barulho. Isso, que parece que é metade do Congresso Nacional. Grita mesmo. Isso por quê? Porque apesar de nós estarmos no governo Lula, nós temos independência e autonomia para fazer as críticas que são necessárias de serem realizados, de uma forma de diálogo e tranquilidade. Da mesma forma, eu, enquanto vereador na capital, vou ajudar Cartacho a governar. Queremos compor esse governo, queremos construir uma pauta dentro da Câmara, mas também queremos estar do lado para dizer o que é necessário ajustar, se assim for preciso. Essa aliança tem sido muito positiva. O Cartacho, ele tem feito um debate na cidade que está sendo muito bem acolhido pela população. Nós não percebemos o mesmo acontecer com o Cícero. Cícero está perdendo para ele mesmo. Essa é uma realidade. Quando compara os mandatos anteriores de Cícero Lucena com o mandato atual, percebe que ele está perdendo para ele mesmo. Eu estava esses dias no Uber e perguntei, amigo, o que é que você está achando, sem me apresentar, sem entrar em questionar um ou outro candidato, eu fiz, o que é que você está achando dessas obras que estão acontecendo na cidade? Estiver aqui arrumando a principal dos bancários, algumas coisas ali na barreira da BR, um parque e tal. Ele fez, meu amigo, isso é pura campanha. Não fez em 4 anos, está dizendo que está fazendo agora e só está dificultando o trânsito e a vida das pessoas pela forma como deixou isso acontecer. E lembremos que nas últimas eleições, acho que em 5 eleições aqui, Tavinho deve lembrar isso melhor que eu, não tivemos isso. Faz muito tempo que nenhum candidato a prefeito ou governador chega no ano eleitoral, nos meses da eleição, e abre buraco na cidade toda para enganar o povo que está fazendo alguma coisa. E não faz por quê? Porque o povo não é tapado. O povo é esperto, o povo avançou, o povo percebeu o seu poder de participação e construção. E é essa participação e construção que eu quero levar para dentro da Câmara Municipal. Quero fiscalizar de perto o nosso orçamento. Quero construir um projeto de lei que valorize categorias como nós do Serviço Social. Quero fiscalizar de perto a saúde no nosso município. Eu sou assistente social do Ministério Público da Paraíba, já atuei na Promotoria da Saúde, onde remédios básicos estão faltando para o povo. Hoje eu atuo, estou afastado por conta da campanha, eu atuo na Promotoria de Cidadão, com pessoa idosa, pessoa com deficiência e pessoa em situação de rua, que quem andar ali do lado da Caixa Econômica, entre a Caixa Econômica e o INSS, aqui pertinho da Lagoa, vai ver à noite um verdadeiro acampamento de famílias com crianças, adultos, idosas, morando na rua. E você não vê os vereadores sequer em atenção para essa política dentro da nossa cidade. O que é que o senhor pretende fazer quanto a isso?
Ó, nós precisamos avançar diretamente na construção de unidades que recebam essas pessoas. Hoje, recentemente, a promotora Fabiana Lobo, lá na Promotoria do Cidadão, ela teve que autuar a prefeitura por conta do absurdo que estavam a casa de acolhimento da pessoa idosa. Não cabe essa população dentro do espaço. Pessoas que precisam de cuidado, ao buscar, não conseguem esse cuidado. Os CAPs, que deveriam estar recebendo pessoas em situação de dependência química, por exemplo, não têm hoje a mínima condição de receber. São 2 CAPs, função do Estado e do município, funcionando no mesmo bairro, em Miramar, quebrando o princípio da descentralidade da política pública de saúde. Como uma pessoa que já tem dificuldade de ir fazer esse tipo de tratamento, vai sair lá do bairro das Indústrias, pagando 2 passagens de 5 conto, eu digo 5 conto porque a turma muitas vezes não tem 10 centavos para dar de troco, que já é R$10. Uma pessoa que muitas vezes, para ir para um tratamento desse, precisa ir com uma mãe, com uma irmã, com um irmão, com a esposa, e não consegue chegar porque ainda tem essa necessidade da passagem dessas outras pessoas. Então, avançar na tarifa zero, por exemplo, que é uma proposta que foi abraçada por Luciano Cartacho e que ela vem sendo trabalhada e apresentada pelo PSOL há muito tempo no debate político, é uma das formas da gente garantir o direito à cidade. Então, eu quero estar na Câmara Municipal de João Pessoa exatamente para a gente mostrar que é possível ter uma Câmara, ter um parlamentar que seja altivo, que seja eficiente e que construa não só dentro dos conchavos políticos institucionais entre os pares parlamentares, mas que construa propostas junto com o povo, com propostas de projeto de lei que venham da iniciativa popular, dialogando com a Câmara e com a gestão municipal. Meu irmão Tavinho, quais foram as bandeiras do seu mandato? O senhor teve 5 mandatos como presidente da Câmara. Qual foi o legado que o senhor deixou em João Pessoa que aqueles que estão nos acompanhando podem notar, perceber e dizer assim, realmente, irmão Tavinho tem que chegar lá novamente? Olha, eu deixei um legado muito grande. As principais leis de João Pessoa passaram pelas minhas mãos. Por exemplo, o plano diretor da cidade. Eu fui o responsável, fui o relator do plano diretor. Aqui em João Pessoa, o Código de Meio Ambiente. Eu fui o responsável. Em 1995, eu fui quem elaborei e está precisando de uma revisão agora. O Código de Postura também fui eu, e que agora está precisando de uma revisão. Nós temos o Código de Postura e de Meio Ambiente de 1995, que precisa ser revisado. O Código de Edificações e Obras também. Infelizmente, a Câmara Municipal, recentemente, não está abraçando essas leis de João Pessoa. Então, assim, a questão do esporte também, que sempre foi minha bandeira, que aqui em João Pessoa eu fui tudo. Eu fui presidente da Federação de Ciclismo, eu fui presidente da Federação de Vôlei, fui diretor de futebol da Federação, eu fui também diretor do Botafogo, campeão em 85 e 86, com 27 anos de idade. Então, eu tenho uma história do esporte. Fui secretário de esporte também, fui técnico da Seleção Paraibana de Júnior, inclusive fui eu que revelei Mazinho, tetracampeão do mundo. Ele tinha 16 anos, era aluno do Enéas de Carvalho de Santa Rita, e hoje é meu amigo, inclusive estamos com um projeto Talentos, para lançar aqui, é um dos nossos projetos, para lançar 12 núcleos de formação de atletas aqui, porque um dos problemas nossos de João Pessoa é que, infelizmente, digo isso com muita tristeza, estamos perdendo os nossos jovens para as drogas. Infelizmente. E o que é que o senhor pretende fazer a respeito? Eu acho que nós temos, primeiro, que tirar esses jovens através do esporte, da cultura, do lazer. Quero na Câmara Municipal, porque quando eu fui secretário, eu tive a oportunidade de construir o ginásio de esporte Hermes Taurino, o ginásio de esporte do Valentina de Figueiredo, construir 12 campos de futebol aqui nos bairros, várias áreas de lazer e também de convivências em João Pessoa. Infelizmente, nós precisamos ampliar esses espaços para os jovens e também para os idosos. Nós somos uma cidade porque nós somos a terceira mais antiga do Brasil. Então, nós temos uma cidade já de idosos. E quando o Tasso falou aqui dos idosos, nós temos que ter uma atenção muito grande para com os nossos idosos. Irmão Tavinho, o senhor é um homem experiente. E o senhor realmente
tem um serviço prestado à população de João Pessoa. Todavia, eu pergunto ao senhor, o senhor tem andado pelas ruas, nas madrugadas, o senhor conhece a real situação das pessoas em situação de rua? O senhor tem conhecimento desse fato? E o que é que o senhor vai fazer para tentar resolver essa situação? Porque o que eu vejo, nosso irmão Ricardo Coutinho esteve aqui conosco e ele disse que na época em que ele era prefeito, havia um abrigo ali próximo ao mercado central, onde as pessoas podiam se alimentar, elas tinham onde dormir. Eu tenho um trabalho com as pessoas em situação de rua. Por esses dias a gente fez, durante 5 semanas consecutivas, avanços missionários, levando cerca de 400 refeições. E nós levamos equipamento de som, bateria, fizemos um culto. E logo após fizemos a distribuição dos alimentos. Na minha opinião, corte de cabelo. Na minha opinião, as igrejas têm um papel fundamental com uma parceria com a prefeitura. Mas sabe o que é que eu vejo, meu irmão Tavinho? Eu vejo o seguinte. Qual é a minha preocupação? Há cerca de 6 anos atrás, eu comecei a distribuir sopa às pessoas em situação de rua. E muitas vezes eu colocava o caldeirão de sopa no meu carro de 10 horas da noite. Quando eu vinha terminar a distribuição era 6 da manhã. Hoje eu coloco de 10 da noite, quando é 11 horas não tem mais. A gente fazia um caldeirão. Hoje nós estamos fazendo 10 caldeirões. Não só de sopa, mas de arroz, de carne, de feijão. E sabe quanto tempo passa para a gente fazer a distribuição? Eu cronometrei a última vez. Foi 10 minutos, não tinha mais nada. Então, eu vejo que o poder público não tem atentado para ver o que está acontecendo ali na Praça dos Três Poderes. Não tem atentado para ver o que está acontecendo ali na Orla Marítima. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, a gente vai resolver, vai tentar fazer isso, mas de uma forma prática. Eleito vereador de João Pessoa, qual é o seu posicionamento a respeito disso? O que é que o senhor vai fazer para tentar resolver? Eu acho que o poder público pode fazer muito mais, porque, vou dar um exemplo, na pandemia, por exemplo, teve uma ação muito importante através do Hospital Padre Zé, que distribuía café, almoço e jantar. Eu vi nos moradores de rua que se alimentavam nesse aqui. Infelizmente, tivemos aqueles problemas do Hospital Padre Zé e essa ação Mas uma parou. das minhas preocupações é, será que a gente não está colocando lenha na fogueira? Porque a gente faz essa distribuição, eu particularmente nunca fiz só a distribuição. A sua gente faz um culto, oração, um aconselhamento. Mas porque a sua ação, eu sou do SCC desde 1987. E as paróquias que eu participo também fazem essas ações. Muita gente boa fazendo essa ação. Uma ação de solidariedade. De forma paliativa, a gente precisa resolver. Tem que ser uma ação política. Você vê que lá em São Paulo, a Cracolândia só piora. E a gente está vendo isso acontecendo em João Pessoa. E eu fiz questão de fazer esse trabalho, eu tenho os vídeos documentados, para provar isso. Eu fiz em frente à Assembleia Legislativa. Porque eu acredito que isso é algo lamentável, passando despercebido ao olhar do poder público. Concorda comigo? Esses moradores de rua não é somente isso, concomitantemente, paralelamente a isso, tem a questão do vício das drogas, que agrava essa situação. Mas tem muitas pessoas, meu irmão Tavinho, que estão na rua. Eu digo porque eu conheci mães que estão com 5 filhos na rua. É verdade. Elas dizem assim, pastor, a gente não tem o que comer em casa. Então a gente vem para a rua para comer. Eu estou com meus filhos aqui de madrugada, meu irmão, na rua, para comer. Eu vejo que tem muitos usuários, sim. E aqui eu vou entrar numa questão... precisam de cuidado. Que precisam de cuidados. Mas eu vejo que tem muitas famílias que dizem, pastor, em casa a gente fica com fome, então a gente vem para a rua... E, lamentavelmente, vamos registrar, viu? O governo Lula também cortou muitos benefícios das pessoas que tinham Bolsa Família. Meu irmão Tássio, qual é uma ação prática para a gente resolver essa situação? Digo, nós tivemos 2 cidades em João Pessoa. Verdade. Nós temos 2 cidades. Se você olha a quadra de futebol, já que estava tratando de esporte antes aqui, eu retomo já para a questão da rua. Você olha para aquela quadra do Bessa e para as praças do Bessa, que já são construídas de gestões anteriores, inclusive, são um brinco. E estão tendo todo um tratamento, todo um acompanhamento. Quando você chega na periferia da cidade, a trave é com a chinela do menino e o chão batido de areia. Você tem uma cidade para um rico e uma cidade para o pobre. Uma gestão que é fechada para os amigos do empresariado
e o povo abandonado. A política de assistência social do município, e aí eu falo de conhecimento próprio da minha profissão, do meu trabalho como assistente social no Ministério Público, ela foi vendida. Quando eu digo vendida, é porque uma das coisas que é necessário é uma unidade dessa política, porque não tem uma unidade de acolhimento se não estiver dialogando com os CRAs, com os CREAS, com o cadastro único. E o que foi feito na gestão de Cícero logo nos primeiros meses? Ele dividiu a Secretaria de Assistência Social em duas. Então, esse diálogo nem lá na secretaria existe mais, porque ele fez isso para um loteamento político. E foi uma das coisas que eu conversei com o Cartacho antes dessa unidade. Cartacho, a gente precisa reunificar a Secretaria de Assistência Social e ter uma atenção para essa população que é atendida por aqui. Porque diferente do SUS, que é para todos e todas, a política de assistência social é para quem dela necessita. E aí a referência disso é a renda que cada família precisa. Eu não, se eu brigar com, espero que isso aconteça nunca, mas que eu não esteja com minha esposa mais, eu não tenho o direito de ir na assistência buscar o albergue para eu ficar lá por enquanto, né? Por quê? Porque eu tenho meu salário, tenho minha renda e não tenho direito àquela política. Mas se eu, Deus me livre, sofrer um acidente e quebrar uma perna, não tiver com minha carteira de plano ou qualquer outra coisa do tipo, eu tiver inconsciente, as pessoas vão me levar para o SUS e eu vou ser obrigado a ser atendido no SUS, porque lá é um direito universal, tá? Inclusive quando minha esposa sofreu um acidente recentemente, inclusive a gente foi socorrido diretamente no hospital de trauma e foi muito rápido a forma como ela foi atendida, como ela foi socorrida e felizmente tivemos um atendimento muito positivo com as colegas assistentes sociais, com os médicos e médicas de lá, e depois conseguimos ir para um outro hospital para dar sequência ao tratamento e ao atendimento. Então, a política de saúde, ela tem essa diferença da política de assistência social. Hoje, o que é conhecido como albergue, né? Que na verdade são essas unidades de acolhimento da alta complexidade da política de assistência social, ela não é suficiente mais para atender essa população que vive em situação de rua. Você conhece ali o Centro Pop? Sim. Tem tanto aquele que fica ali perto da sede do Ministério Público, tem um outro que fica perto do centro administrativo. Mas nenhum nenhum desses abrigos ele oferece a oportunidade das pessoas dormirem lá. Não. Inclusive, tem um projeto que foi importante, mas que já está tendo muitas críticas, que a população está tendo limitações para conseguir acessar, que é o banheiro público, que é o banho e o banheiro público ali na Duque de Caxias, né? Mas se a pessoa está em situação de rua, vamos lá, quem está em dependência, viciado, precisa de cuidado, precisa de saúde, essa pessoa, quando vai entrar lá, se ela tiver alcoolizada ou tiver com algum tipo de traço que a pessoa que está lá achar que ela está drogada naquele momento, vamos usar uma expressão popularmente conhecida, ela está sendo barrada. E essa pessoa precisa de água, precisa ser acolhida, precisa de tratamento. O senhor acredita na necessidade da internação compulsória? A internação compulsória ela já é uma realidade legal tem muito tempo, tá? Isso é uma coisa importante. Mas por que não funciona? Não funciona porque as pessoas não buscam um caminho legal. Não funciona. As pessoas querem pegar pelo braço, as pessoas querem pegar pelo braço e levar para dentro de uma unidade. E não é assim que funciona. Para ter acesso a isso, a pessoa vai precisar do laudo médico, vai precisar ir no judiciário, inclusive pode ir, se não tiver tendo acesso a isso, lá na promotoria do cidadão, que também atende esse tipo de demanda. Já vi várias pessoas serem encaminhadas. É porque existe muito do preconceito. Às vezes uma mãe preocupada com a questão do filho, vê ele com um cigarro de maconha, com um baseado, e já acha que aquele menino acabou a vida dele. Verdade. E já quer internar. E não é bem assim. Não. Não é pegar pelo braço, arrancar pela camisa tá ali, e jogar. Domínio, então, é importante que a gente diga isso, porque a lei já garante a internação compulsória em casos que são necessários. Mas na prática a lei garante. Mas na prática parece que a coisa não acontece. Porque eu vou lhe dar um exemplo. Acontece, eu digo que isso acontece. O senhor é assistente social trabalho do Ministério Público. O senhor passa o tempo todo ali na Praça dos Três Poderes, na Orla Marítima. E o senhor falou uma coisa muito interessante. Não há nenhum lugar para colocar esse pessoal. Existe uma falta de estrutura, mas assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Existem clínicas particulares, por que não uma parceria público-privada? Claro.
Claro. Por que não? Para tentar resolver isso. Por que não o município construir algo? Mas assim, quando fala construir, é tudo bem, construir. Sabe por que eu estou dizendo isso? Mas a gente Porque precisa de uma onde as pessoas, a curto e a longo prazo. Sabe onde essas pessoas estão fazendo os exames que antes eram feitos na estrutura da prefeitura de João Pessoa? Tudo na iniciativa privada. Tendo que ir lá pro lado da praia de novo. Lá pro lado de Manaíra e Bessa, para fazer os exames, porque não está construindo, não tá dando atenção para o que já existe na gestão municipal. Se a gente joga tudo pro privado, ele vai abandonar. É importante, emergencial, mas com essa atual gestão, a gente percebe que tem muito só pro privado. Não, Tavinho, o senhor conhece ali aquele prédio conhecido, 18 andares? 18 andares, claro. Há quem diga que até as pessoas em situação de rua querem, né, tomar alguns apartamentos daquele prédio ali. Diz que tem cerca de 70 apartamentos ocupados. O senhor tem consciência disso? Então, há muitos prédios em João Pessoa, como esse, que poderiam ser utilizados para uma causa. Perfeito. Muitas vezes não precisa construir. Eu vejo que a atual gestão... Nós temos ali é Matarazzo, que aquilo está abandonado porque tem dívida com o governo federal, que poderia ter uma negociação e ser um instrumento de vários prédios. Muitas dívidas, né? Inclusive, de municípios, de município. imóveis aqui do centro histórico abandonado. Eu vejo assim, que tem como resolver, mas parece que o poder público tem sido omisso nisso. Então, a pergunta que eu faço, meu irmão Tavinho, eu sei que o senhor é da base. Cícero sendo eleito... Porque não é só o prefeito, isso é um conjunto. Mas eu lhe pergunto, não, mas vamos lá, ó, o senhor já sabonetando aí. Não estou sabonetando, não, olha, é porque você sabe aqui. que não é só uma decisão do prefeito. Não, mas vamos lá. Olha, o senhor sendo eleito, não, olha, o senhor sendo eleito, um sabonete, agora pega aqui, o senhor vai ser o vereador Largatixa? Não, de jeito, nunca fui. Nem com o Ricardo, nem com o Luciano, nem com o Cícero, com nenhum prefeito eu fui. Eu sempre fui uma pessoa que tinha minhas posições. Eu conheço todos eles. E, principalmente, voltando para a Câmara, irei continuar o que eu sou, de respeitar. O senhor vai defender essa bandeira? Claro. Mesmo que Cícero diga assim, fica calado. Não, de jeito nenhum, nunca fui. Porque isso é uma pedra no sapato de Cícero. Não, mas não vai não, porque Cícero não vai ser prefeito, vai ser cartaz. Então fique tranquilo, pode dormir tranquilo. Não, de jeito nenhum. Eu acho que Cícero... Olha, Cícero, se você falou até de gestão de Cícero... em 4 anos eu não vi ele tentando resolver essa situação. Não, veja bem. Eu não vi nem o funcionamento. Cícero fez, rapaz, a reconstrução de 45 escolas. Que estava, eu digo porque eu testemunhei. Mas olha, o senhor está mudando o foco. Não estou mudando o foco. João Pessoa hoje é uma Cracolândia. É verdade. Mas não foi na gestão de Cícero, já vem no tempo. Faz 4 anos que Cícero está no poder e parece que nada foi feito. Mas não foi só na gestão dele, não, mas rapaz. Ele isso que está a construção. Se fosse cartaz, eu estava falando você falou que em São Paulo a Cracolândia vem piorando. Foi de Tarcísio? Isso é uma construção, rapaz, mas olha, de falta de ação política. O que é que eu vejo? Entra prefeito de São Paulo, entra prefeito e sai prefeito. E ninguém tem coragem de mexer ali. Ou tenta mexer, mas de uma forma muito... Eu vejo, pronto, eu vou dar um exemplo. É o mesmo problema. Eu vou lhe dar um exemplo. Amplia o problema. Olha, porque talvez, irmão Tássio, porque talvez, escute bem o que eu vou lhe dizer, talvez Cartacho venha para bater na mesa e resolver essa situação. Eu não vou nem pelo Cartacho. Ele não resolveu antes, vai resolver assim. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque ele não resolveu antes. Deixa eu lhe explicar. Ele teve 2 mandatos, olha, Luciano. Ricardo Coutinho teve coragem para mexer ali com aquele pessoal ali, onde era a integração, que é lamentável. É verdade. Ele enfrentou todo mundo. É verdade. Aí eu vou entrar em outra questão. Aí você vê, hoje você anda pelas ruas, é praticamente impossível transitar nas calçadas. Porque os nossos irmãozinhos estão lutando para levar o pão para sua mesa. E é verdade. E falta uma ação do poder público, porque isso o nosso irmão Ricardo Coutinho fez muito bem, organizando os shoppings e organizando ali a integração. Mas eu vi que ele enfrentou uma briga muito grande. Verdade. E eu vejo que Cícero não quis se indispor. Porque tu já imaginou, meu irmão? Agora sim, o que é que eu vejo? Cícero quis se indispor com muitos comerciantes, teve alguns problemas. Você vê que na pandemia, você vê que teve algumas ações que eu discordo. Mas quando é na prática, para se indispor, quando você vai mexer ali, vamos ali, na Praça dos Três Poderes, será que Cícero não poderia, no mínimo, fazer isso? Levar ali pessoas, psicólogos, isso está ao alcance dele. Olha, mas pastor... Levar psicólogos para fazer um acompanhamento. Olha, deixa eu te falar, na primeira gestão de Cícero, ele fez a 4.400, foi ou não foi? Ele fez o terceirão,
E fez aqui embaixo. Mas o problema é tão Mas grande. olha, vamos lá, o senhor está falando que ele fez, mas o povo está na rua, o povo está deixando o Porque, terceirão. não, infelizmente, o problema aumenta. Política do centro, a política de esvaziamento do centro da nossa cidade, isso é dessa atual verdade, é gestão, verdade. ajuda a isso. É verdade. Então, você chega ali do Tem que lado do ocupar o Varadouro. centro, é verdade. Você chega ali no Varadouro com o fim da integração, aquele pessoal que tem comércio lá embaixo estão tudo sofrendo com isso. É verdade. Tem um comerciante lá, que era um dos poucos abertos, quando a gente foi visitar agora o lugar que era a integração, o lugar que não integra não é integração, né? E ele dizia, Luciano, eu preciso fechar de meio-dia para almoçar e fazer Uber, porque não tem mais público Pronto. aqui. E ali era tudo cheio. Aquele comércio ali, ele era cheio de manhã, de tarde, Só de noite. tem placa de alugas. A turma na minha geração, eu tenho 46 anos, a turma que tem ali entre 40 e 50 anos, que viveu os shows que aconteciam no centro histórico, os momentos de cultura, pegava ônibus ali na Praça Antenor Navarro com segurança, porque ficava dentro da integração, de boa, podia comer, podia beber água, esperar seu ônibus mais um tempo. Quem fica de noite ali na integração hoje para esperar ônibus? Não, é hoje, medo. olha, irmão Tavinho, olha só. Hoje é impossível você andar no centro de João Pessoa e até na Orla e em muitos outros lugares sem alguém chegar e dizer assim, me ajude. É impossível. Mas eu vejo que tem muitas pessoas vindo aqui, dizendo, não, a gente vai resolver, a gente vai procurar. Mas eu não vejo muitas ações práticas direcionar. Eu vi Olha, que o senhor... ali, vou te contar. Como é que a gente resolve, irmão? Como é que a gente ali resolve? tem, primeiro, tem que ter moradia, tem que ter segurança, iluminação, estacionamento. Se não fizer isso, meu amigo, moradia principalmente, esses casarões que estão abandonados, aquilo ali, por exemplo, ali tem água, luz, telefone, tem tudo. Por que vai construir habitação popular lá no sul, na Zona Sul? Por que não fazer aqui embaixo? Tavinho, esse é o projeto Cidade Filipé do Luciano Cartacho. Vem pro lado de cá que a gente vai construir esse processo junto aí. Tavinho, tu vai mudar de lado. Não, vou vai, não. Vai, eu tô falando. Tu tá perdendo mais Olha, quando eu fui secretário de turismo, a Praça Antenor Navarro foi na minha gestão. Mas pronto, o senhor disse que essa é a solução. Cícero fez? Hein? Cícero fez. Ele não tá ação agora, tá com o governo do estado fazendo, rapaz. Anos. Ele tá aonde? Ele fez. Mas aonde? Aqui no centro histórico tá começando com os... Depois tá abrindo buraco agora? Não, rapaz, já tem o governo do alguém estado... morando? Não, meu amigo. Não, então não fez. Não, mas tá fazendo, rapaz. Aqui não se faz da hora pra outra, não. Faz. Olha, o mandato dá pra fazer na primeira gestão dele... É 4 bilhões, meu irmão Tavinho. É 4 bilhões. 4 vezes mais o orçamento que o Luciano tinha quando foi prefeito. É 4 bilhões, é muito dinheiro. Deixa eu te contar, eu digo isso não porque... dá pra defender o indefensável. Não é indefensável, não. Olha, ele tá fazendo, vou te contar, você quer saber o que tá sendo feito? O Parque do Roger. Ali, a comunidade do Oeste foi liberada agora 100 milhões de reais lá para a comunidade do Oeste. 100 milhões para o Porto do Capim. Tudo agora, foi liberado. Mas agora é campanha. Não é campanha, não. Está todo um trâmito. O presidente da Caixa Econômica, que é um paraibano, esteve aqui. Eu estive participando. Você não se lembra, por exemplo, a maior ação social, ambiental, foi na gestão de Cícero, que foi o lixão do Roger, que acabou. Criou-se o aterro sanitário. Está sendo construído lá. As obras estão em andamento. Não foi agora em campanha, não. Desde o início do ano. Vamos lá. Meu irmão Tássio, olha só. Eu acho que se Cícero, tudo que ele tinha para fazer, ele já tinha feito na gestão passada, ele não precisava ser prefeito agora. Vamos mudar o foco. Assim, aqui eu estou com Tássio e com Tavinho. A gente vai precisar tocar em alguns assuntos a respeito de Luciano. Vamos embora. Disse isso porque é interessante. Mas eu queria conhecer um pouco melhor o Tássio. Desse gigante que toda vez que eu ligo a minha televisão, tá lá, irmão Tássio. Eu disse, um dia... Não, eu digo a você, eu sou testemunha, eu sou candidato a vereador. Mas Tássio merece estar lá na Câmara porque... Tem o seu voto, tem o seu voto. Não, o meu não, que eu vou votar em mas ele merece. Não, mas é importante que se diga que dá uma assessoria, dá uma assessoria a ele. Na disputa da Câmara Municipal, uma coisa que é interessante, que diferente da majoritária, que eu já tive como candidato ao governo, então você tem um enfrentamento direto com o outro candidato, no caso da Câmara não, né? Eu tô buscando voto em umas áreas, Tavinho
em outras. A gente, ao mesmo tempo que é uma disputa, não é um enfrentamento. Claro. São Né? 29 Porque tá cada um vagas, dá para todo apresentando mundo. essa jornada. Então, eu quero muito que o campo popular amplie na Câmara Municipal. Né? Eu não vou ficar aqui atacando as pessoas que estão disputando essa vaga. Vou apresentar minhas propostas e os meus Mas a caminhos. pergunta que eu lhe faço, Construir com a majoritária isso o também. PSOL, ele é considerado extrema esquerda, meu irmão Tássio. E ele leva consigo algumas bandeiras Sim. que o povo cristão abomina e que contradiz a Bíblia. Não vou entrar nessas bandeiras, não quero discuti-las, até porque o nosso tempo é muito curto. Mas eu quero que o senhor diga por que um cristão ele pode dormir em paz voltando no Senhor. Se ele não quiser ouvir de Tássio Teixeira, que é assistente social, eu vou sugerir que esse cristão, que essa cristã, busque conhecer o pastor Henrique Vieira. Ele é um deputado federal do PSOL, pelo Rio de Janeiro, é um dos homens mais fiéis que eu conheço e é um defensor da vida, do amor e das causas sociais. E ele está no PSOL exatamente por isso, porque o PSOL é um partido que ele pensa a sociedade, é um partido que ele pensa essas políticas que a gente conversou até agora, que defendem exatamente que essas pessoas Mas o tenham irmão acesso Tássio, às esqueça um pouco o políticas. PSOL e veja o que o irmão Tássio representa. Irmão Tássio. Por que irmão Tássio? Alguém pode dormir tranquilo e dizer assim, eu votei no irmão Tássio e eu me sinto representado por ele, mesmo ele carregando sobre os seus ombros todas essas bandeiras. Eu faço questão, pastor Diego, de, além de falar do Tássio, falar do PSOL, porque é um lugar que eu acredito. Isso que Tavinho está dizendo acontece muito na política, que ele dizia antes, das pessoas irem buscar outros partidos por ser mais fácil de ser eleito. Eu estou como fundador do PSOL. Em 2014, eu fui candidato a governador pela primeira vez. Recebi muitos convites Quantos para votos ir o senhor para outras teve? legendas. 8 mil em uma e 15 mil e tantos nas outras. Eu tive muitos convites para ir para outras legendas, que poderia ser o caminho mais fácil e mais rápido para chegar na Câmara. Quantos votos o senhor teve? Foquei em João Pessoa, tive 3 mil e tantos votos em João Pessoa. Muito bem votado. Quase 5 mil no estado todo. Então, quando eu mostro esse caminho, é porque eu não sou um homem Pra de vereador, na pegar campanha caminho passada, o fácil. senhor teve quantos 1.300 e tanto. Muito bom. Não sou de pegar Deixa atalho. eu só pontuar aqui, que é importante ressaltar quantos votos o senhor precisaria para ter entrado. Se nós tivéssemos mais 615 votos na chapa, a gente teria primeiro o parlamentar do PSOL. Se a gente já fosse federado com a rede, né? Olha só, isso é importante. Você vê que faltou muito. Foram poucos votos que faltaram. Sim, muito. É. Porque não era nem só em um, era no conjunto, Então, né? assim, tem uma chance real do nosso irmão Tássio estar lá. E eu acredito que é importante uma pessoa como o irmão Tássio estar lá, porque é necessária a representatividade de todos os partidos. Com certeza. Eu me lembro aqui de Derli Pereira, Renan Macaúbas. que foram Você vê o os PT primeiros hoje do só PT. tem Marcos Henrique. Isso. E, pastor, eu faço essa minha militância, essa luta cotidiana. Eu não estou esperando para ser vereador para fazer. A denúncia que eu fiz com relação à Barra de Gramame, que está atacando o meio ambiente, a falésia, os animais, a vegetação e as casas que estão na beira da falésia, a menos de 10 metros, quando a legislação determina que seja em 100, foi uma denúncia minha ainda na pré-campanha, que conseguiu fazer com que aquele processo fosse visto. Agora, recentemente, eu fiz uma outra denúncia no Ministério Público da Paraíba, porque para o prefeito Cícero Lucena, pessoa com deficiência e idoso não tem direito de andar no ar-condicionado, tem que sofrer no sol, no ônibus quente, porque a gratuidade está sendo negada nesse ônibus geladinho para pessoa idosa e para pessoa com deficiência que tem esse direito na cidade. É de uma crueldade tamanha essa representação na mobilidade urbana, que é o maior caos. Saúde e mobilidade é o caos da gestão Cícero Lucena. E quando ele nega a uma pessoa idosa e com deficiência o direito à gratuidade, que é garantido por lei, dentro do geladinho, está dizendo você é um cidadão de segunda classe que tem que andar no calor. É isso que diz o Cícero Lucena. Meu E é irmão por Tássio. isso que a gente traz essa denúncia Irmão hoje. Tássio. E é por isso que Tássio tem que estar na Câmara Olha Municipal, só. para essa postura. Talvez, eu possa estar enganado, talvez, unido ao Marcos Henrique, à Estela, talvez tivesse uma chance mais real de chegar lá. Por que não? O senhor não se une a um desses vereadores, a algum desses candidatos, inclusive até o Marcos Henrique, que já tem um mandato excelente, já é oposição.
Por que não? Por que o senhor dizer, não, eu quero ter essa representatividade, eu quero ter essa voz? O senhor vem fazer mais do mesmo, ou o que é que diferente a gente pode esperar de Tasso Teixeira? Já apresentei algumas coisas aqui já desse diferente. Mas assim, né? o senhor apresentou o que todos apresentam. O feijão com Foi? arroz. Onde é que foi feita O essa básico. denúncia com relação ao geladinho? O básico. Não, mas aí todo mundo vai levantar essa bandeira, porque é uma questão de praxe. Eu quero ver, pronto, eu quero que o senhor me diga de uma forma prática, irmão Tasso. Eleito, primeiro dia de mandato, o que é que o senhor vai fazer? Qual foi o último projeto de lei de iniciativa popular que foi visto na Câmara Municipal? É o que eu dizia antes aqui, que a gente vai fazer esse processo de iniciativa popular, que hoje tudo é feito só por dentro da Câmara Municipal. Então, eu já vinha dizendo antes algo que não é mais do mesmo. As emendas parlamentares, elas são construídas hoje em relação direta entre o parlamentar e determinadas instituições. Eu entendo que a gente precisa debater com os movimentos em plenária para como e usar esse recurso. Uma das minhas propostas que eu quero apresentar nessas plenárias é um estúdio popular. Essa juventude que todo mundo diz que está precisando de apoio e que está abandonada, que apoio estão dando? Ao invés de ir para uma instituição direta, eu quero chamar a turma Então, do a hip sua hop e principal construir bandeira uma ação. é essa. Meio ambiente, cultura e mobilidade são questões Mas que a gente tem o senhor levantou apresentado aqui como essa centrais. principal bandeira, chamar os jovens, Sim. né, e poder ter essa plenária, poder ter essa democratização. O seu mandato é um mandato coletivo. Coletivo. Porque quando a gente pega, por Isso exemplo, é importante o senhor a gente ressaltar. pode trazer... É diferente do que está aí. Eu, Porque enquanto- parece que ganhou, fecha a porta do gabinete e para entrar é difícil. Não atende, mas o senhor vai me atender quando eu ligar pro senhor? Sabonete não, viu? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu gostei dessa expressão. Vou começar a usar, sabonetar. Ó, uma outra coisa. As emendas parlamentares, elas podem funcionar no sentido de pressionar gestões para formar políticas. Se eu pego... Tem um projeto muito bom no Ceará, que o meu tio me apresentou esses dias, lá em Fortaleza, que são campos de futebol, minicampos de alta qualidade, que estão sendo construídos nos bairros, já estão há vários anos em funcionamento e a administração é feita pela comunidade. E eles estão em ótima qualidade, como estavam no dia que entregaram a chave para a comunidade. Isso é muito bom. Isso é importante Eu com as emendas dizer parlamentares, posso, não sou executivo, não, mas eu tenho as emendas. Verdade, posso tem essa construir, liberdade, né? Posso construir um O meu irmão campinho Tavinho desse. disse que fez 10 campos. Foi Inclusive, eu tive essa semana o corte de Silva que eu fiz, passei lá, só tem alguns escombros de alguns. Essa Porque a manutenção ela pode e deve ser feita com o cuidado da comunidade. Então, se a gente faz um desse com as emendas parlamentares como um experimento e funciona, a população dos outros bairros vão começar a cobrar da prefeitura, do prefeito, para fazer uma política nesse Isso é formato. importante. Então, Isso é são, importante. são gestos simples, Mas faz toda a diferença. possíveis de ser feito, que faz toda a Faz diferença toda a na Câmara diferença. Municipal. O senhor não vai ficar só Então- gritando essas bandeiras do PSOL lá, só fazendo barulho, só sendo oposição, pura oposição, não. Mas vou fazer muito barulho também. Vou fazer muito barulho Meu irmão também. Tavinho. Não, esse povo do PSOL, meu irmão, olha, é um partido pequeno, comparado ao PT, a tantos outros, mas pensa num partido barulhento, viu? Eles sabem fazer zoada. Irmão Tássio vai ser uma pedra no sapato de muita gente lá dentro da Câmara. Irmão Tavinho, eu vejo que o senhor é uma pessoa que já tem lá seus cabelinhos brancos, mas com muita experiência. E talvez seja alguém que nós precisamos, porque conhece os bastidores da política, sabe muito bem como governar. Alguém que já passou pela presidência dessa casa, só por esse fato deveria voltar. Porque ser presidente numa casa como aquela... E na época o senhor competiu com quem? Quem foi a disputa? Eu competi, eu ganhei por um voto, inclusive, sabia? Quem era que estava competindo com o Hoje senhor? em dia não tem mais disputa acirrada Não. assim, né? Tem não, né? Hoje é unânime, né? O senhor lembra Acho quem que- foi? Acho que foi João Gonçalves. Não, Foi. só João Gonçalves, né? João Gonçalves gigante. Então, assim... Eu me lembro que Ricardo, na época, disse, olha, estávamos na casa de Josauro. Aí trancou todo mundo. Aí, quando João Gonçalves descobriu que já era. já era tarde, trancamos lá, chegamos aqui por um voto. Agora, assim, eu lhe pergunto, o senhor ganhou porque Ricardo lhe apoiou pelo Não. mérito seu? Não, foi porque todo mundo entendeu que eu era o melhor para conduzir a Câmara. O equilíbrio, o respeito, né? Não era porque o senhor era da base, não? Não, pelo contrário.
É porque todo mundo entendia, porque para botar uma pessoa da base, o PT não aceitava. Tinha que ter uma pessoa que tivesse equilíbrio para conduzir. Então o senhor é essa pessoa que tem equilíbrio. Claro. Na política a gente está precisando de alguém. Por exemplo, Hugo Mota está para ser presidente da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, por quê? Porque todos estão entendendo que ele é uma pessoa que tem aceitação de comandar o poder, que tem uma pessoa que tem equilíbrio para atender a todas as tendências na Câmara dos Deputados. Isso é importante. Agora, irmão Tavinho, já deixamos alguns pontos muito claros, né? E aqui eu queria jogar um pouco de lenha nessa fogueira. Eu não sei, com o que o senhor vai dizer agora, talvez o senhor ganhe alguns votos, talvez o senhor venha a perder, viu? Preste bem atenção. Sabonete, não. Olha só, o senhor votou em Lula. Na última campanha, o senhor votou em Bolsonaro. Foi. E o senhor disse que não volta mais. Não, veja bem, Olha, no sabonete, não. Bolsonaro... Os eleitores de Bolsonaro Por que eu votei em Bolsonaro? Pelo estado de corrupção que o Lula implantou nesse país. Então, pela sua visão, Lula roubou e roubou muito. Muito. Tá. Era pra ter roubado um o pouquinho. cara foi condenado em 3 instâncias. E depois... Cuidado se não apanha, que esse daqui, ó. Não, apanha não, porque ele concorda. Sem violência, mas esses processos eles foram todos anulados pelas ilegalidades dele. Anularam, vou dizer você por quê. É o sistema que existe. Não, foi o sistema que disse, só quem ganha de Bolsonaro... Olha, vamos lá, o senhor votaria em Lula novamente? Não, nunca mais na sua vida o senhor vota em Lula. Porque o cara foi condenado 3 vezes, foi provado, o próprio STF disse que ele roubou, aí depois, o que é que aconteceu? O sistema disse, olha, só quem ganha de Bolsonaro é Lula, então vamos descondenar ele, foi isso. Agora eu lhe pergunto, se o senhor não vota mais em Lula, vota em Bolsonaro, vamos entender o irmão Tavinho. Não vou votar, não, eu quero que apareça um nome... O senhor está esperando outro nome? Que o país possa... Ricardo Coutinho seria um bom nome? Não, Ricardo não vai ser candidato a presidente da Olha República. que eu acredito que vai. Vai não. Vai não. Ricardo vai ser candidato a deputado federal. Mas eu acredito que Ricardo é um grande nome. Há um tempo atrás, ele foi até cogitado para isso, quando era governador. Eu acredito que do jeito que Lula se levantou, Ricardo também levanta. E se Ricardo fosse candidato, o senhor votaria nele? Ricardo não é candidato. Mas se ele for... Ele não vai ser candidato. Não, mas é uma pergunta hipotética. Não, vou ser hipotética, não vou fazer hipótese. Não, mas é importante, é importante. Porque a gente sabe mais ou menos o posicionamento do irmão Tavinho. Então, assim, eu pergunto o senhor... Olha, nós vamos ter muitas novidades aí. Né? Então o senhor vê algum quadro da política ainda está se ajustando? O quadro da política ainda está se ajustando. Então eu não vou fazer futurologia. Mas isso é bom. Isso é bom. Eu não vou Irmão Tássio, eu lhe pergunto. O senhor, né, por representar o PSOL na Paraíba, como um dos fundadores, tenho certeza que o senhor sempre esteve alinhado com o nosso presidente Lula. Mas eu pergunto, senhor, existe alguma outra pessoa que lhe representa tão bem como o presidente Lula? Ou não? Algumas. Agora, ter a referência que o Lula tem nacionalmente, nenhuma dessas ainda tem. Mas são pessoas que me representam com muita propriedade. Cite alguns nomes aí, pelo menos 2 nomes. A própria Érica Hilton, que é deputada federal. O Guilherme Boulos, que disputa a prefeitura. Sim, importante o senhor ressaltar a questão de Guilherme. Todo mundo diz que é o novo Lula. Pronto. Mas, assim, que tá nacionalmente. Mas ele tá passando vexame, hein? O negócio tá feio lá em São Paulo. O negócio tá feio, porque até então, Guilherme Boulos, ninguém tomava dele lá. Tá em 3º lugar agora. Ninguém tomava, mas chegou um camarada abusado lá. Pesquisas todas. Chegou um camarada abusado chamado Pablo Marçal, que tá deixando todo mundo desequilibrado. Aquela cena de Pablo com a carteira e Boulos totalmente desequilibrado, tentando tomar aquela carteira, da Atena saindo do púlpito, indo até ele. Então, eu particularmente fico pensando, se é um debate, se é uma conversa, você não tem condição de manter o equilíbrio, como é que tu vai manter o equilíbrio no poder? Aí eu pergunto, irmão Tássio, aqui eu vi posicionamentos muito claros, enfáticos pelo irmão Tavinho, e eu vejo como gigante o senhor é. O senhor em nenhum momento ficou desequilibrado. Em nenhum momento o senhor disse, não, eu só discordo e ponto. Mas Tavinho do mesmo jeito que o irmão Tavinho também falou. Mas Tavinho não é bandido feito Marçal, e nem provocador feito Marçal. Olha, tanto da Atena, e o senhor pode estar falando do próximo presidente. Tanto da Atena como Boulos são pessoas que são sérias e que foram atacados não só de gestos, em mentiras durante todo esse processo de campanha. O maior expoente do PSOL hoje já foi, o Marçal, sim, nacionalmente é o maior expoente que tem. O Marçal já foi condenado por estelionatário e não teve nenhuma ilegalidade no processo dele, ao contrário do que teve com o presidente Lula. Tem outros tantos processos e pessoas que já denunciam a postura do Marçal.
Eu, sinceramente, respeito Boulos, respeito o Datena, entendo, acho que poderiam ter tido mais equilíbrio, mas entendo. Não sei qual seria o equilíbrio de alguém nesse sentido, tá? Porque a postura que Marçal vem tendo já era para ter sido barrada pela Justiça Eleitoral. Aquilo ali é um absurdo. Se comportando como um menino birrento, né? Democracia não é dizer o que quer e desrespeitar o outro. Não, jamais. Democracia é respeitar a legislação. Do debate. Então, olha só, Montácio, estamos chegando ao fim. Imagina, passa muito rápido, irmão Tavinho, mas assim, eu tenho certeza que você, meu querido telenauta que está nos acompanhando, viu o gigante que é o irmão Tavinho e os seus projetos, os seus posicionamentos. Tocamos alguns temas sensíveis. Eu vi que irmão Tavinho... o homem tem garra, viu? E ele vai chegar lá e vai bater na mesa. Eu acho que ele não vai ser o vereador lagartixa, não, viu? Ele tá indo com a situação, mas eu tenho pra mim que ele vai ser uma pedra no sapato de Cícero Lucena. Ele vai dizer, Cícero, olha, tem algumas bandeiras aqui, você vai ter que me ouvir. Você vai me ouvir, eu vou fazer zoado igual o nosso irmão Tássio. Então, irmão Tavinho, um bom nome. Ele vai dizer o número dele e você pode votar nele. Eu votaria sem nenhum problema, irmão Tavinho, porque me sinto representado. O irmão Tássio também é um gigante. Imagina, eu sou um pastor e também não teria problema de votar em irmão Tássio. Por quê? Porque eu acredito que ele vem fazendo uma boa trajetória. Ele tem construído aí muita solidez a sua campanha. Então é um bom nome para nos representar. É um homem de um partido pequeno, que está lá concorrendo com gente grande lá em São Paulo, mas que está ganhando notariedade em toda na política no âmbito nacional. Então, vamos ouvir o nosso irmão Tavinho em 1 minuto, fazendo as suas considerações finais, logo após o irmão Tássio, e vamos encerrar esse podcast. E amanhã estaremos aqui novamente, em um horário um pouco diferente, devido a algumas questões aqui. Estaremos de 11 a meio-dia. Irmão Tavinho. Pastor, eu estou muito feliz de estar aqui, gostei do debate, cumprimentando o nosso amigo Tássio, desejo a ele toda a sorte. Sou um admirador dele, desde que ele foi candidato a governador e merece estar na Câmara. E quero dizer aos ouvintes de João Pessoa, pensem bem, voto não tem preço, tem consequência. Depois não adianta estar reclamando que o PSF não funciona, depois não venha reclamar da Câmara Municipal, porque estamos nos aproximando das eleições. Então, analise direitinho os nomes, quem são as pessoas, porque depois não venham reclamar da falta de educação, da falta de PSF. Eu conheço tudo de João Pessoa, isso é que está acontecendo. Gente chegando, fazendo negócio com traficante, com chefe do tráfico, vendendo voto. Depois não vem reclamar de PSF, de escola, de qualidade, não. Então vote em Tavinho Santos, 55640, que você terá um representante honrado, digno de ser seu representante na Câmara Municipal de João Pessoa. Um abraço a todos vocês. Pastor, muito agradecido. Irmão Tássio. Vamos lá, pastor Diego. Primeiro, agradecer pelo espaço, pelo contato, por estar participando aqui do TheCast. Pois o debate aqui com o Tavinho feito na maior qualidade, como tem que ser dentro das diferenças políticas. Ele já trouxe alguns aspectos que é extremamente importante, porque na hora da votação, somos nós eleitores e a urna. Vocês, eleitores, e a escolha de vocês. A gente sabe do medo e da pressão que tem acontecido contra servidores de contratos precarizados na prefeitura, mesmo em cima dos concursados, dessa relação que está sendo divulgada com relação ao tráfico de drogas, mas na hora da votação é você e a urna. Daí o chamado que eu faço para na primeira votação ter a sua confiança, ter o seu voto, Tássio Teixeira, vereador, 50000 e na sequência o voto de prefeito. Nessa unidade PT, PSOL, Rede, PCdoB e PV, para votar 13, Luciano Cartacho, prefeito. Então vamos resgatar a nossa João Pessoa, transformar a Câmara Municipal da capital. Me desculpa, viu? Tássio me lembrou. Prefeito Cícero Lucena. Um abraço. Quase que o irmão Tavinho se enganava e ia votar 13. Não, de jeito nenhum. Cícero Lucena, 11. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast. TheCast, temas sensíveis de alta relevância. Eu sei que cumprimos um papel aqui. Foi esclarecido alguns pontos primordiais para que você escolha o seu candidato. Eu tenho certeza que com
o nosso irmão Tássio, o irmão Tavinho, você estará muito bem representado. Desde já agradeço a presença de vocês, a disponibilidade em estarem aqui. E até o nosso próximo episódio, amanhã às 11 horas. Que Deus continue vos abençoando. Fique na paz.